Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade de novo aqui com você, meu amigo, minha amiga internauta. E sempre é um prazer muito grande estar em contato com você, levando as informações. Meu pedido sempre eu renovo aqui. Se você ainda não está inscrito em nossos canais, por favor, me dê esse prazer. Inscreva-se para acompanhar aqui o nosso trabalho e ter sempre o objetivo de levar a melhor informação. E se você já está inscrito, eu agradeço de coração, né? Tem também o espaço aqui para você fazer comentários, dizer se concorda ou não concorda com os assuntos, dá até sugestão de pauta aqui, tudo isso é democrático para você. Bem, hoje nosso convidado aqui, na verdade, é uma convidada que há muito tempo estava tentando trazer, mas a questão de agenda não foi possível ainda trazer antes. Mas hoje, graças a Deus, estou aqui com a Adriana Almeida, ex-vereadora, empresária que nos últimos anos aqui tem se destacado, principalmente em relação a ações sociais. Bem, então o convite que eu fiz para nós tratarmos sobre essa questão aí, que eu acho um trabalho interessante, e também como no ano que vem tem eleição para cargos de deputado federal, deputado estadual, como tem surgido aí, né, de que ela deverá ser candidata, seria hoje uma pré-candidata, então eu resolvi convidá-la para a gente conversar aqui. Primeiro, bem-vinda aqui à TV Impacto, é um prazer recebê-la. Obrigada, meu amigo Oswaldo, obrigada pelo convite e um oi a todos os internautas, as pessoas que assistem, né, que tem grande visibilidade esse quadro, estou honrada em estar participando hoje, muito feliz mesmo pelo convite e esse bate-papo descontraído aqui, né? Pois é, e aí a gente vai começar falando dessas ações sociais, porque a senhora foi vereadora, né, há 4 anos, e quando todo mundo pensava que teria uma possibilidade, uma vontade de reeleição, não ocorreu. Sim. E já na eleição para deputado, uma boa votação. E o trabalho de ação social continuou. Você montou uma estrutura, e eu queria que você falasse dessa estrutura que tem sido levada para as comunidades, isso, para atender a sociedade. Isso. Exatamente, eu já estava comentando aqui anteriormente, né, que eu tinha um planejamento político antes de entrar na política, quando eu fui convidada, e o meu principal objetivo era me aproximar das pessoas através desse projeto social Levando Saúde, porque eu sou odontóloga de formação. E eu via, né, a precariedade da saúde e queria fazer algo. Então eu já entrei falando nas casas que eu queria o voto das pessoas, porque eu queria colocar em prática a força do bem, que era essa carreta, que era estar nas comunidades. E a reeleição, a ideia da reeleição para vereadora, eu já, desde dos primeiros pedidos de voto para a campanha de vereadora, eu dizia que eu queria um mandato, que eu queria 4 anos é muito tempo para você fazer algo ou não. E nesses 4 anos eu consegui fazer todas as leis relevantes em questão à saúde, às mulheres, a proteção das mulheres dentro da maternidade, a saúde bucal nas escolas, consegui colocar em prática, né, também ali a lei de violência obstétrica, tudo isso a gente conseguiu fazer, psicólogo e assistente social nas escolas, então eu já tinha essas ideias antes de entrar. Consegui nesses 4 anos realizar os meus projetos de lei, consegui fazer andar o meu projeto da carreta, construir essa carreta, né, desde o meu primeiro ano, ela chegou aqui em dezembro de 2021. Então, meu primeiro ano de mandato foi construindo essa carreta. 2022 começaram as ações e estão na rua até hoje. E essas ações, a senhora poderia identificar assim? Nós temos uma carreta, né, a Força do Bem, para quem não conhece pode seguir aí Força do Bem ou na minha própria rede social, Adriana Almeida. Ela é uma estrutura móvel, uma carreta que tem 3 consultórios, né, sendo 3 cadeiras odontológicas, um consultório totalmente equipado com qualidade. Então, quando as pessoas entram dentro do consultório, elas se sentem melhor do que num consultório particular. Né, ar-condicionado, cadeiras, então ela tem aquela primeira impressão, não só de ser atendida no projeto social, mas ser bem atendida, com amor, com acolhimento, com materiais de qualidade, né? Então a gente tem esses três cadeiras odontológicas, temos um consultório médico, né? E temos um outro consultório também que é adaptado às vezes para levar psicólogo, nutricionista. E agora nós, pela primeira vez nesse ano, a gente andou 2022 com recurso próprio, 2023 com recurso próprio, 2024 também. Agora em 2025 a gente conseguiu aí do governo do estado
um recurso pelo Parapaz, onde a gente está fazendo óculos, né? Então a gente conseguiu aí implementar esse ano óculos. Então a gente faz as consultas oftalmológicas com médicos e faz também a distribuição dos óculos, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu, depois de 3 anos, essa parceria e que a gente consegue atender hoje, triplicar o número de atendimentos em uma ação. Antes, numa ação, a gente atendia 200, 300 pessoas. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo aumentar e multiplicar. E a nossa ideia, a gente saiu de Santarém, começou aí para o Curuá, que também é Santarém, mas conseguimos ir para Placas, para Monte Alegre, já fomos para Ruró, então vários lugares da Carretajá, Itaituba, né? A gente já conseguiu expandir essa região para a região oeste do Pará com esse projeto, né? E aí, estar como vereadora também não ia ser possível fazer as duas coisas, porque eu sempre estou nas ruas, estou em ação, estou nos bairros, né? E ali eu ia ficar presa a uma cadeira, a ter que ter a responsabilidade de estar lá. E o meu projeto, ele é rua, ele é um gabinete, não deixa de ser um gabinete, né? Agora eu estou com um projeto também nas maternidades, que é algo que eu fazia, e agora eu tenho um carro na porta da maternidade que pega as mães e leva em casa, que dá acolhimento, mas também dá escuta, para saber se a lei que eu fiz ela está sendo exercida, se elas estão sendo bem tratadas, né, se houve violência obstétrica ou não, né, se tem remédio no posto. Então tudo isso é uma forma que eu estou próxima dessas mulheres ali, com esse carro só para atender elas. Então acaba que eu não estou recebendo como vereadora, mas as demandas não param de chegar. Em termos de estatística, nesses anos já que existe essa carreta aí, vocês têm uma estatística de quantas pessoas já foram atendidas? Olha, amiga, eu tinha esse dado ano passado aí, que a gente já tinha atendido mais de 12 mil pessoas. Agora eu já perdi a conta, a gente tem que calcular. Porque, como eu disse, dobrou o número de pessoas atendidas e a gente saiu de Santarém, né? A gente fez aí intensamente várias ações dentro de Santarém. E também fora de Santarém eu vou até ver, mas são milhares de pessoas atendidas, graças a Deus. Tá certo. Bem, levando isso tudo, como a senhora tem um projeto político que começou lá como vereador, eu queria agora aprofundar mais um pouco essa questão, e não sei se a senhora responde se quiser. Sim. Mas esse trabalho todo, ele visa também, além de prestar o serviço que é prazeroso, né, atender, levar a ação social às pessoas, mas seria também uma ampliação, buscando um projeto maior, uma candidatura a deputada, no futuro prefeita, tudo isso? Na verdade, né, eu costumo dizer, até existe alguns comentários, né, quando a gente coloca, aí tem lá 100 comentários da carreta, ai que maravilha, esse projeto me atendeu, e sempre tem uma pessoa que fala, isso é visando política, e não teria que ser? Né? Claro que teria que ser. As pessoas que têm que ocupar espaços de poder são aquelas que têm bons projetos, que executam bons projetos e têm boas ideias. É o óbvio, né? É o que tem que ser. Então, na verdade, a política ela é uma ferramenta para fazer o bem. Muitas pessoas não usam para fazer o bem. Usam para grupos, para pessoal, para enriquecimento ilícito. E a ideia de ter uma mulher com ideias, com projetos concretos já executados, é que a gente consiga o poder para devolver para o povo e trazer Brasília para Santarém, né? Essa é a ideia. Porque a pergunta que eu faço, a gente consegue ver Brasília em Santarém? Quando eu digo Brasília em Santarém, os recursos ali, os milhões, você consegue ver hoje em Santarém concreto isso? Benefício para as mães com autismo, né, que têm filhos autistas, deficientes, a conta de energia. Então, tudo isso gera, sim, um potencial político para transformar um projeto que hoje ele é regional para o Pará todo, em trazer recurso, né? Se eu não me engano, são 40 milhões que um deputado tem para investir. Anual. Então, coloca isso em projeto, coloca isso devolvendo para o povo, coloca isso nas escolas, coloca isso na saúde. Então, com certeza o meu intuito é mostrar que dá para fazer hoje sem nada, porque hoje eu não tenho mandato, hoje eu não tenho um cargo em prefeitura, também não tinha no tempo do Nery. Eu sempre trabalhei independente e mulher, né, que não é fácil, que a gente tem que provar o nosso potencial sempre. Então, se hoje a gente consegue movimentar tudo isso, fazer aí articulações políticas, por que não um mandato, né? Quanto a gente potencializaria isso? E falando de mandato, no próximo ano nós temos a eleição, então, para deputado federal, deputado
estadual, senador, presidente da República, governador e tal. Sim. Qual é o projeto de Adriana Almeida para o ano de 2026? A política a gente tem que estar andando em rumo de algo, né? Como eu disse, os projetos que eu tenho hoje, os problemas que as pessoas me trazem, não dá mais para resolver como vereadora. Na verdade não dava, né? Porque a gente precisa executar. E quem executa é a prefeitura. Mas hoje Santarém, ela precisa de recurso. Brasília precisa ser significativa aqui. Então, hoje eu estou me posicionando como uma pré-candidata a deputada federal. Por que, Adriana, deputada federal? Muita gente fala, nossa, mas por que não menos? Porque é o que o povo precisa. Hoje a gente tem deputado federal da região votando no aumento da energia. Hoje a gente tem deputado federal da região que votou contra o BPC, que é algo que vai beneficiar famílias, mães, deficientes físicos com salário mínimo, colocando ali vários empecilhos para essas mães. Ou seja, primeiro que votar a favor do povo é uma obrigação, o voto veio daqui. Então a gente tem que trazer Brasília para cá concretamente, as pessoas têm que ver, né? E esse poder não está na mão do vereador, esse poder não está na mão de alguém que está aqui só fazendo ação social como eu faço. Hoje, são algumas famílias, milhares de pessoas beneficiadas, mas um óculos impacta a vida, como a gente traz ali o serviço odontológico impacta a vida. Mas hoje, se eu abrir agora a minha rede social, você vai ver mães que querem tirar, muitas vezes aqui falando, a própria vida, porque não sabem o que fazer com o filho que é deficiente em casa, sem salário, sem ajuda, sem nada. Então, Brasília tem que chegar para essa pessoa. Então está aqui antecipando, aqui na TV Impacto, de que a Adriana Almeida é uma pré-candidata a deputada federal. Aí eu pergunto, já com sigla partidária definida ou não? Ainda não, né? A gente tem aí até o ano que vem para ver isso. Tem vários partidos, vários convites, né? A gente está estudando, tem alguns já bem conversados, mas até porque eu tive para deputada estadual 32 mil votos e por causa do partido a gente não conseguiu alcançar a legenda. Então, a gente vai ver como que as pessoas vão se posicionar, os partidos, quem vai estar nessas chapas, para poder ano que vem, né, que tem tempo ainda. Agora eu acho que é continuar com o meu trabalho que eu já faço desde 2021. Né? Muitas pessoas falam, esse projeto social ele é um projeto do meu coração que eu faço muito antes de pensar numa candidatura de deputada federal ou ter pensado numa candidatura de deputada estadual. Ele era um projeto que eu entrei nas casas de Santarém, que Deus colocou no meu coração, e quem eu fiz campanha dentro das casas pedindo voto para vereadora, ouviu ele somente no meu coração. Gente, se eu entrar eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E eu entreguei tudo que eu falei que eu ia fazer. Por isso que não faria mais sentido hoje eu estar recebendo recurso público dentro da Câmara de Vereadores, sendo que eu acho que eu posso fazer muito mais para Santarém. Qual o perfil da pré-candidata a deputada federal, Adriana Almeida? É perfil de esquerda, de centro, de direita? Qual é? Hoje a gente está tendo uma confusão muito grande com isso. E hoje está uma polarização, né? Mas a polarização, Oswaldo, eu digo assim, você vê hoje pessoas que vai chegar nessa eleição e dizer eu sou de direita, para surfar na onda. Mas aí você olha para a vida da pessoa, tu não vê direita em nada. A pessoa é toda entortada, né? Então assim, eu nunca quis usar, apesar de quem olha pra mim, eu sou família, eu sou a favor da vida, eu sou a favor da educação, então é tudo ali que a gente tem ali um centro de direita, mas também eu sou a favor de muitos projetos sociais. Então eu entendo que eu estou posicionada como centro de direita hoje, por quê? Porque nem sempre a direita tá toda certa e nem sempre a esquerda tá toda errada. Existem muitos projetos sociais bons dentro ali, né? Que fazem com que a pessoa saia da miséria, não é permanecer a pessoa na miséria, mas tirar a pessoa da miséria. Tirar aquela mãe que não tem como trabalhar, precisa trabalhar, mas precisa cuidar do filho e a mãe solo. Então essa mãe tem que ser amparada, né, por projetos sociais. E também dentro da direita, muitas coisas estão erradas. Muitas pessoas estão usando o posicionamento de igreja, de Deus, mas quando você vai ver, está envolvido em corrupção, responde processo, desvia recurso público, usurpa o município, os bens do município. Então essa pessoa, ela só vai vestir verde e amarelo na hora e dizer, sou direita, vamos ajoelhar e orar. E aí a vida dela. Então, eu faço até essa reflexão para as pessoas, olhem para a vida e vejam qual é o partido da pessoa. Né? Eu tenho o meu posicionamento muito sério,
e isso pode ver que eu saí da Câmara, nunca sequer eu usei nenhuma passagem para viajar para Brasília. Eu fui várias vezes para Brasília, mas nunca com recurso público. E aí você vê pessoas que saíram, né, da Câmara, muitos vereadores que saíram e tiveram que fazer acordo, devolver recurso. Então, no muito, imagina, né, no pouco, existe até uma passagem de Bíblia, né, que seja justo no pouco e o muito lhe será acrescentado. Então, eu acho que começa daí. A pessoa tem todo um perfil ali de fazer coisas erradas, mas depois da eleição vai para dentro, faz lá, ajoelha, pega uma bandeira do Brasil, se abraça e se enfeita. Né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que sair do radicalismo. E eu nunca fiz isso nas minhas campanhas. Eu nunca me posicionei, eu sempre quis me posicionar por postura. Não usando do que está maior nas pesquisas, na onda, para poder me beneficiar do voto e depois mudar. Não poder sustentar o que se diz, né? E para terminar, Adriana Almeida, qual a sua análise que você faz? Pelo que você falou e pelas ações, pelo seu comportamento que te observa, você condena a corrupção, tal. E muitas vezes as pessoas que não fazem parte da política têm até receio de entrar, de fazer parte, de concorrer, exatamente porque pode ficar ali no ostracismo, né? Porque não aceita acordo, com chavos, então. Nesse caso aí, como você avalia a classe política do Brasil hoje? Amigo, eu acho que a política em si, ela é algo, como eu disse, é uma ferramenta para fazer o bem. Só que hoje você vê muitas pessoas que entram já na política com intuito próprio, de benefício próprio. Tanto que você vê, esse projeto social que eu tenho, sem nada, sem mandato, é o maior da região oeste do Pará. Imagine uma pessoa com mandato, o que poderia estar fazendo? Né? Então a gente vê que as pessoas, elas não têm essa ideia, não, eu vou entrar para fazer tal coisa, não, eu só quero entrar. Né? E aí depois é uma coisa que não é justificado, essas emendas, 40 milhões de emenda, tu não consegue palpar, tu não consegue ver, né, onde é que está. Então eu acho que, por exemplo, eu vou ser uma pré-candidata. Eu tenho 40 mil de recurso ali, metade é para a saúde. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. E as pessoas têm que avaliar isso, né? E cobrar isso. Só que as pessoas esquecem, as pessoas não veem. Então você vê muitas vezes pessoas envolvidas com corrupção, pessoas que respondem processo, pessoas que usurpam o bem do povo e depois se candidatam e se elegem, né? Então eu acho que essa avaliação do que é bom ou não tem que ser feita. E hoje tem a rede social para isso, né? Você dá um Google lá, parece tudo. Então, eu acho que é isso, tem que avaliar o candidato. A política ela é algo que é uma ferramenta do bem, ela pode ser feita muita coisa, mas a gente tem que começar a avaliar as pessoas. Quando você toca nisso aí de direita e esquerda, isso aí está sendo uma ferramenta para elogiar as pessoas. Né? Então, a gente precisa avaliar o candidato, a gente tem que avaliar as ideias e as obras, né? Entre direita e esquerda, é melhor optar pelo direito. Pelo direito, exatamente. Eu também acho que essa eleição, e você vê guerra, briga, pessoas brigando, e no final eu te pergunto, a pessoa que ela está com fome, que ela está ali no hospital precisando de um leito e não consegue, que precisa se tratar, ela quer o benefício ou ela quer saber quem é direita e esquerda? Não, ela quer o benefício. O benefício, os recursos têm que chegar no povo, é isso que interessa. É isso aí. Bem, teria muito a gente conversar ainda aqui, mas o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer aqui a Adriana Almeida, que atendeu o nosso convite de estar aqui. E na TV Impacto, para a eleição do próximo ano, é a primeira pré-candidata que está se apresentando. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, meu amigo. Um abraço a todos, né? E é isso, acompanha aí a TV Impacto, acompanha aí as nossas redes sociais também. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar lá que a gente esclarece. Dá o endereço aí da rede. Nós temos @a Força do Bem, né, Adriana? @Carreta Força do Bem e o @Adriana Almeida STM. É um contato que a gente tem lá para esclarecer dúvidas, até sobre a carreta também, que aparecem muitas. Ok, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Conversamos então aqui com a pré-candidata, a deputada federal, nas próximas eleições do ano que vem, Adriana Almeida. Você sabe, nós fazemos TV pensando em você.